Mais um Ligados pela História e a certeza de que esses passeios são inusitados. Não raras vezes, apesar da pesquisa prévia sobre as cidades, nos surpreendemos com as descobertas. Hoje nosso destino é Jabuticabal. Ao longo dos tempos, Jabuticabal vem colecionando epítetos, ou títulos, codinomes, enfim. É conhecida como Cidade das Rosas pelos belos jardins residenciais, como Cidade da Música, graças às muitas bandas em atividade até os dias de hoje que iniciaram as suas programações lá na década de 1950. Também como Atenas Paulista, pelos belos colégios e escolas que nós vamos visitar. Mas mais recentemente é conhecida como a capital do amendoim. Marcamos com o diretor de cultura de Jabuticabal no Lago, ao lado da prefeitura. Dali saímos para cumprir uma agenda apertada. Obrigada, viu, Eduardo, de nos receber aqui para essa visita. Esse lugar aqui tem alguma relação especial com a comunidade? Eles frequentam esse espaço? Tem uma relação muito especial com a cidade. É um local muito frequentado para a prática de lazer, para a prática de esportes e para as pessoas que querem frequentar o local para se alimentar. Aqui tem uma praça de alimentação ao lado que funciona nos finais de semana, feriados. E é um local que a gente recebe espetáculos. O Circuito Sesc é recebido aqui, algumas atrações da cidade acontecem aqui e como, por exemplo, o Réveillon da cidade geralmente acontece aqui no Lago. Pronto para a gente percorrer aí vários espaços na cidade? Bora agora! No monumento logo na entrada do município, o título de Atenas Paulista está evidente. Esta titulação refere-se a um período de grande efervescência intelectual em Jabuticabal. Tem a ver também com a concentração de escolas, como a Unidade Municipal Coronel Vaz, tombada pelo CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, a centenária Escola Estadual Aurélio Arrobas Martins, mais conhecida como Estadão, e o Colégio Santo André. Irmã, qual a história que esse prédio guarda? Guarda uma história voltada para a educação. Iniciou com a formação de meninas internas e semi-externas e a partir da sua fundação em 1914, que as irmãs de Santo André vieram para o Brasil, elas vieram focadas na educação, mas paralelamente a isso a formação cristã também. A formação completa das meninas, das alunas, que era espiritual, intelectual, humana, formação para serem administradoras tanto de um lar quanto também de um mercado de trabalho que estava iniciando naquela época. E nós estamos falando de que momento histórico? 1914, 1920. Então chegaram as primeiras meninas numa outra localidade, não aqui. Em 1918 o prédio começou a ser construído e em 23 já funcionava aqui como escola e ainda algumas partes sendo construídas, mas sempre com esse foco, formação integral das alunas. E qual foi a motivação, entre tantas possibilidades, escolher se instalar em Jabuticabal? Foi o bispo de São Carlos, na época toda essa região pertencia à Diocese de São Paulo, que conheceu as irmãs em Louvain, na Universidade da Bélgica, e propôs a elas de virem para cá, nessa região, formar as meninas, porque os seminários, as escolas, formavam mais os meninos. Tinha escola pública, tinha, mas as alunas, as pessoas potenciais para estudar da região não tinham lugar. Por quê? Vir de Monte Alto para cá levava um dia. Pegava o trem de manhã, essa menina chegava atrasada aqui, depois ela chegava de noite em casa para ter algumas horas de aula e não tinha condições, porque a escola para elas não existia na sua região. Então elas vinham e ficavam uma semana, 6 meses, 1 ano, dependendo da distância,
que elas moravam, elas passavam aqui, viviam aqui conosco, né? Agora, a magnitude arquitetônica do prédio é um complemento. Porque foi construído nos padrões da época, mas também com muita, como fala, inspiração belga, né? As irmãs europeias. Então tem aí traços tanto da construção própria de um brasileiro construindo, mas com uma concepção também europeia. Ainda sobre o título de Atenas Paulista, acrescenta muito para Jaboticabal a presença da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em atividade desde 1966. Outro aspecto relevante para sustentar este título é o conjunto arquitetônico do município, um prédio mais bonito do que o outro, cada um com sua história. Assim como este, sede do Museu Histórico de Jaboticabal. Em fase de restauração, em breve abrirá suas portas para revelar os seus guardados. Talvez você não saiba, mesmo sendo de Jaboticabal, o quanto é um privilégio estar no segundo pavimento desse prédio, aonde tem o museu. Exatamente porque poucas pessoas chegaram até aqui. Sim, as sacadas do Museu Histórico nunca foram circuláveis. Ela não tinha um guarda-corpo, né, uma proteção que resguardasse a pessoa de qualquer perigo. Então, com essa reforma, agora nós imaginamos, né, que com guarda-corpo, com segurança, as pessoas vão circular aqui tanto no primeiro quanto no segundo pavimento do museu. Agora, conta um pouco a história desse prédio, porque é inusitado. Sim, começa no século XX, na década de 20, 1925, começa a construção desse prédio pela Zízia Abigalil, que é uma imigrante que vem da Síria, né? Originalmente ela vem do Rio de Janeiro e ela chega até Jaboticabal por intermédio das irmãs Andrelinas, do Colégio Santo André. Ela começa a construção deste casarão, com térreo, primeiro e segundo pavimento. Ela tinha 2 filhos, né, que ela criou e educou aqui. Eles também foram educados no Colégio Santo André e durante muitos anos, aproximadamente 50 anos, esse casarão ficou inacabado. Então, não existia uma circulação no primeiro e no segundo pavimento, era mais no térreo, né? E foi com o falecimento dela e da filha mais velha que a prefeitura vem adquirir este prédio para se tornar um futuro centro cultural do município. Uma vez aberto, o que esse prédio vai guardar? Nós temos um acervo bem diversificado. Nós temos desde acervo documental, que são jornais centenários do município, fotografias antigas, fotografias em negativo de vidro, que é algo bem difícil e raro de se encontrar. Nós temos também muitos objetos relacionados à cultura material, do mundo doméstico, mundo industrial, do cotidiano, né, das profissões, né, do dentista, do médico. E existe uma proposta, inclusive, de uma releitura de todo este acervo, incluindo, né, novas comunidades e novos olhares para essa nova expografia que nós pretendemos colocar após a inauguração. Incrível como em Jaboticabal as iniciativas são duradouras. Das escolas centenárias à banda musical, também com mais de 100 anos, passando pela resistência da livraria, aberta há mais de 9 décadas. E o interessante é que sempre tem um livro para garantir o registro. José Paulo Lacativa Filho reuniu a história da Corporação Musical Gomes e Puccini em um livro publicado em 2012. Personagem dessa narrativa, ele explica por que os jabuticabalenses gostam de ver a banda tocar. Como é que a sua história se conecta com a história dessa banda que é centenária no município de Jaboticabal? Na verdade, o meu bisavô foi um dos fundadores da Corporação Musical Gomes e Puccini. E depois disso tem uma trajetória de tios, de avô, de primos, que integraram essa corporação ao longo desses quase 110 anos de existência. E eu participo da banda há 30 anos, né?
E sou um apaixonado, eu gosto da banda, não sou músico profissional, não tenho essa atividade como uma atividade principal para mim, mas eu sou um apaixonado por essa banda e isso faz com que eu me envolva, me interesse por ela. E essa minha trajetória dentro da banda, eu acredito que seja por causa dessa tradição familiar. E como sobreviver tanto tempo, né, numa circunstância de tantas descontinuidades que é o que a gente vive? Eu acho que é justamente essa questão da família. Existem diversas famílias que são tradicionais na banda. Hoje existem a quarta, quinta geração de pessoas que integram a banda e que tiveram os seus antepassados, que fizeram parte da corporação musical. Então eu acredito que essa tradição, eu acho que é o grande sustentáculo para fazer com que a banda sobreviva até hoje, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, dificuldades financeiras principalmente, né? Mas eu acho que essa questão familiar, eu acho que é uma honra, é um orgulho que essas pessoas têm de dizer o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, o meu tio tocaram nessa banda. Então eu acho que isso é o que segura ainda a existência da banda. E o nome é de peso, né? Baita responsabilidade fazer parte dessa banda. Ah, sim. Corporação Musical Gomes e Puccini, porque é uma banda tradicionalmente que foi fundada por italianos da cidade de Jaboticabal e é homenagem aos dois maiores compositores da época, no início do século passado, que eram Carlos Gomes no Brasil e Giacomo Puccini na Itália. Então foi dado esse nome de Gomes e Puccini em homenagem a eles. Quando você estava pesquisando para compor, para escrever o livro, alguma coisa te surpreendeu nessa busca de informação? Uma das curiosidades é que a banda, durante todo esse tempo, ela permaneceu ininterrupta, ela nunca parou as suas atividades. O ano que vem ela faz 110 anos e são 110 anos de atividade musical ininterrupta. E que ela teve um momento em que ela se incorporou a um clube da colônia portuguesa de Jaboticabal. Então, mesmo ela sendo fundada essencialmente por descendentes e italianos nascidos na própria Itália, ela teve um período em que ela se incorporou a um clube recreativo português. Então, essa é uma curiosidade que eu achei bastante interessante nas pesquisas. Enquanto a banda passava, o Sr. Clóvis Capalbo vendia livros, discos, material escolar e tudo mais que combinasse com esse repertório de mercadorias. Sempre atento à sua cidade, ele escreveu muitos livros para não deixar a história sem registro. Começa quando essa história? Começa dia 3 de outubro de 1931. Meu pai, um homem que tinha apenas segundo ano do grupo, que começou como ajudante de marceneiro e à noite, pela dificuldade que a família tinha, ele trabalhava numa charutaria que tinha em Jaboticabal, que fazia parte do antigo Bar Pogrédio. E o pai sempre lutava com dificuldade. Quando a mãe dele faleceu em 1922, ele com apenas 7 anos de idade, ele foi obrigado a largar o grupo para ajudar o pai na subsistência da família. Aí ele foi vendendo, trabalhando na charutaria, ele começou a vender jornal para a agência Scalise de São Carlos. Ele foi lutando e ele acabou pegando gosto pelo livro e trabalhava de marceneiro. E ele tomou gosto. Aí uns amigos deles, inclusive o ministro Buzaide, e mais uns 4, 5 amigos deles, incentivaram ele a abrir a livraria. Ele era tão um homem assim que aparentemente não tinha uma cultura plena, mas ele tinha visão da vida. Que é uma coisa que emociona a gente, porque como é que era possível com essa pouca falta de cultura escolar e tal, ele ter essa visão. Em 1939, tem um espaço aqui em Jaboticabal que era um cinema, ele se associou com 3 amigos a montar o cinema, que era o antigo Cine para Todos. E ele até 1950 ele tocou o cinema. O que o cinema deu de fruto para ele? Deu o suporte para ele comprar o prédio atual da livraria.
e que a loja cresceu e era frequentada pelas pessoas de cultura. Médico, advogado, dentista, eles vinham e começaram a usar a livraria como um ponto de referência. E a livraria, então, florescia de livros, porque o povo lia, o povo tinha cultura. E coube para o senhor dar continuidade nessa história? Eu dei porque o sonho do meu pai era que eu me formasse. E ele, com sacrifício, me deu estudo. Eu me formei em Uberaba, em Direito, já entre 59 e 60. E eu continuei advogando, fui exercer cargo depois de delegado, fiz concurso para promotoria. Mas o meu pai, em 64, ele teve uma visão. Ele viu que Ribeirão não tinha livraria. E ele, então, chegou para mim um dia e falou, olha, você se vira porque eu vou largar a loja para você e você vai lá. E entre o teu estudo e a loja, eu quero a loja porque a loja é onde eu cresci na vida. O senhor tem os 8 livros para a gente mostrar? Ó, eu, aqui? Infelizmente, só tenho o último e o penúltimo. Vai me dar mostrar o último. Esse aqui é o primeiro, ele está meio judiado. Eu fiz o de futebol do clube da cidade. Eu fiz esse aqui, que foi o terceiro. Os outros livros tiraram de mim, porque esgotou. Arrancaram da minha mão. Tem uma coisa que é importante falar, que eu tenho que explicar. Quando eu terminei todo o contexto histórico da cidade, eu fiz um livro de memória fotográfica. Porque eu tenho, desde a idade de 7 anos, eu coleciono fotografia. Outro livro, publicado em 2021, reúne a pesquisa do Sr. Dorival Martins de Andrade. Em A Cidade Cantada, em poesia e prosa, no tempo e no espaço, faz referência à passagem de José Lins do Rego na cidade e reúne artigos e crônicas publicadas no jornal O Combate, em circulação há mais de 110 anos. De volta ao Cine Teatro Municipal, local que há tempos ele não visitava, conversamos sobre Jaboticabal. Sr. Dorival, qual é a história desse prédio, né, que é uma referência arquitetônica de espaço cultural para o município? Jaboticabal teve uma tradição cultural, né? Eu posso te exibir aqui uma página do Diário Oficial do dia 30 de março de 1907, Associação Teatral de Jaboticabal. Já na época eles pretendiam fazer fizeram uma associação teatral, né? Tem todos os associados, e vinha desenvolvendo com o pessoal da cidade, né? Os artistas eram os professores, eram o dentista da cidade, entendeu? Políticos, né? A banda local, e montavam as cenas, entendeu? Encenavam. E por volta de 1900 na década de 1910, 15, as grandes companhias teatrais de São Paulo vinham para Jaboticabal, entendeu? Zé Lins do Rego, por exemplo, disse que o que havia de importante em São Paulo obrigatoriamente tinha que passar por Jaboticabal. E era muito pobre os equipamentos, né? O Teatro Rio Branco, por exemplo, que era na avenida, lá naquela Praça Joaquim Batista, era coberto de zinco. E aí os portentados da cidade, né, se propuseram a fazer esse teatro que eu demonstrei aí, mas não saiu, entendeu? E por volta de 1927, o Manuel Marques de Mello, que era um comerciante, era um chamado capitalista o pessoal, porque tinha dinheiro, o dinheiro não desvalorizava, né? E eles aplicavam, né, nos empreendimentos. Então daí que nasceu o Teatro Municipal. O senhor escreveu um livro sobre a cidade? Eu escrevi. No Sesc Centenário eu escrevi o livro, fiz o trabalho, né, para escrever o livro do Sesc Centenário, Jabuticaba, Jabuticabeira e Jaboticabal, porque o nome da cidade não é Jabuticabal, é Jabô por lei. E aí eu levantei tudo, o pessoal do turismo passou por aí, e perguntaram na Câmara o que faz com a jabuticaba, quantas jabuticabeiras tem, ninguém conseguiu responder nada. Eu fiquei chateado com aquilo e comecei a procurar, falei, pelo menos vou fazer um folder, né, dizer o que faz e tal. Comecei a pesquisar, deu um livro, entendeu? Então ficou jabuticaba, jabuticabeira, jabuticabal. Aí mandei contar quantas jabuticabeiras tinha na cidade, e as receitas, olha, a quantidade de receita que tem
sobre produtos da jabuticaba impressionantes, entendeu? Ainda falando sobre o livro do Sr. Dorival, um poema de Cora Coralina lembra o tempo em que a poeta morou na cidade. Cafezal, canavial, algodoal, laranjal, rosa, roseiral, cidade das rosas, terra de meus filhos, onde fiz meu duro aprendizado de vida e relembro sempre amigos e vizinhos incomparáveis. Para eles, esta página de humilde gratidão. Antes de seguirmos para a próxima entrevista, uma parada mais do que merecida para saborearmos o famoso cigarrete, um salgado originalmente criado em Jaboticabal. A história desse salgadinho, ela é originalmente de Jaboticabal? De Jaboticabal. Quem faz cigarrete em outra cidade está copiando? Está copiando, porque a cigarrete ela nasceu aqui. A dona, uma senhora, ela começou fazendo e outras pessoas foram incrementando, né? E o que ele tem de diferente do pastel? Ele é a massa do pastel com presunto e mussarela, né? Só que o nosso cigarrete ele tem um diferencial, ele é bem recheado, ele tem mais, assim, mais recheio. Alguns outros são menos recheados, o nosso tem bastante recheio. Vou provar então, Pode provar que você vai gostar, tenho certeza. Mas é pesado, tem muito recheio. É muito recheio. Ele é recheado do começo ao fim. Bom toda a vida. Eu prometi para a equipe que todo mundo ia comer, Com né? certeza, vai comer. Então todo vem mundo cá, vai gente. saborear. Entre as muitas tradições de Jaboticabal está a cerâmica. Mais do que uma atividade comercial, é uma referência da identidade cultural do município. Júlio, por que em Jaboticabal essa concentração da produção cerâmica? Então, Jaboticabal é conhecida já desde tempos imemoriais por ter uma matéria-prima de boa qualidade, né? Aqui antigamente tinham vários córregos e riachos pela cidade e também jazidas de argila do rio Mogi Guaçu, que é bem propício à fabricação de elementos cerâmicos, em especial filtros de água. Então nós tivemos aí alguns imigrantes italianos que vieram para cá no começo do século XX, né? Eles trouxeram já a técnica de fabricação de velas filtrantes, né, para o Brasil, vieram para Jaboticabal, vieram para cá e passaram a criar empresas cerâmicas aqui. Então a partir daí, né, dessas primeiras cerâmicas, né, dessas pioneiras, começaram a surgir novas empresas. A gente passeando pela cidade consegue ver ainda, né, algumas chaminés não mais em atividade. Havia uma concentração maior do que a de hoje? Então, a primeira cerâmica surgiu em 1920, que é a cerâmica Lamparelli, que foi fundada pelo imigrante italiano Victor Lamparelli, que aliás criou o filtro São João, que hoje é o filtro conhecido no Brasil e no mundo inteiro aí, né? A partir dali surgiram outras cerâmicas e o número foi aumentando. O auge de empresas em Jaboticabal, né, de filtros de água, foi nos anos 80 e 90. Chegamos aí a ter perto de 25, 28 empresas em atividade na cidade. Hoje nós temos perto de 12 empresas. A gente pode afirmar, sem medo de errar, que esse invento é um invento brasileiro? É. O filtro de água é uma invenção totalmente nacional, né? A vela filtrante é aquele produto que faz, na verdade, que faz o trabalho mesmo de limpar a água, né, que fica dentro do filtro, é uma invenção europeia, já antiga, e os imigrantes que vieram para o Brasil no século XX, italianos e portugueses, trouxeram a vela para cá. Mas na Europa o filtro era mais de metal. E aqui no Brasil eles acoplaram essas velas com recipientes de argila, né, que vem dos indígenas e tal. E aí surgiu o produto filtro de água, né, ou chamado filtro de barro, melhor dizendo. E a gente pode também afirmar que a cerâmica faz parte da identidade cultural de Jaboticabal? Eu diria que o filtro de água é um símbolo de Jaboticabal, né? Porque você pega, você imagina, eu acho que quase metade hoje, aliás, mais da metade da produção de filtros do Brasil hoje está em Jaboticabal. Nós visitamos uma das mais antigas empresas de produção de filtros de cerâmica para mostrar o processo de fabricação do produto que é exportado para todo o mundo. Emílio, essa matéria-prima vem da onde? Essa matéria-prima vem daqui da região de Jaboticabal. Praticamente ela surgiu aqui em Jaboticabal, mas a gente complementa com a matéria-prima em outras regiões, porque para conseguir a qualidade ideal para fazer o filtro, nós precisamos de 3 ou 4 tipos de argilas diferentes. A gente faz a mistura, tem que ter a contração, tem que ter a coloração,
e outras características para não trincar, não quebrar e tudo mais. Então é importante essa mistura. Quando ela sai daqui, ela vai para qual etapa? Ela vai para a prensa, onde é feita a formatação do reservatório inferior ou superior. Essa é a terceira etapa. Saiu do barro, foi para a prensa e aí vem para cá. Isso, agora ela fica secando durante mais ou menos 24 horas, dependendo da umidade e temperatura. Depois vai para o rapaz que faz o acabamento dela, que nós chamamos que é o nosso artesão. Para nossa sorte, nós visitamos no dia que estava em manutenção. Tivemos o privilégio de ver o Batista, 42 anos depois, voltando para o torno. Quem te ensinou, Batista? Eu vim de Jardinópolis, ali para lá de Ribeirão Preto um pouquinho, e eu aprendi lá. Teve um pessoal lá, eu entrei na cerâmica, era moleque, 15 anos, e fui aprendendo lá, porque cerâmica é problema. Você olhou, apaixonou, você não larga mais. Essa aqui é só uma base para encaixar a peça aqui, para mim fazer o acabamento. Todo dia tem que fazer uma dessa. Ah, é? Porque não ela usa seca, a mesma? ela seca e muda de tamanho também, né? Essa parte que é a torneação, a gente vai tirando aquelas pontinhas, aquelas rebarbinhas que tem, a gente vai tirando e deixando ela bem lisinha. São nanopartículas de prata, essa camada azul, que é a esterilização da vela, ela esteriliza 99,6%, e tem o carvão, que ele retém 93% do cloro. Esse é o que faz o milagre. Mas na realidade, só a cerâmica, quando a água passa pela cerâmica, ela já retira todas as partículas menores do que 1 micro. E as bactérias têm mais do que 2 microns. Então, praticamente 90% das bactérias já são retidas na parte cerâmica. Aquelas que conseguirem passar pela parte cerâmica, elas vão ser exterminadas pela prata nanopartícula. E depois entra em contato com o carvão ativado, onde ele vai tirar o gosto e o odor do cloro. Aqui ela já está com o bocal e vai para fazer a fixação. Quanto dessa produção vai para fora do país? Esse ano nós estamos tendo um volume bastante significativo, está em torno de 15%, 14%. No Brasil circula para todos os lugares e fora do Brasil quantos países? No Brasil nós temos mais de 5.500 pontos de venda e no exterior nós exportamos para 45 países. Água filtrada da maior fábrica de filtros do mundo. Da cerâmica para a arte e de volta para a cerâmica, as obras do artista Delson Pedroso unem os dois universos. Você participou da comissão técnica que está avaliando o trabalho para o reconhecimento desses painéis em azulejo. O que a gente pode trazer como referencial da contribuição dele para a arte de Jaboticabal? Então, o senhor Delson Pedroso, ele fez praticamente conhecido, nós temos 23 painéis deste estilo, que eu vou falar um pouco sobre o senhor Delson. Ele era pintor, né, pintava em telas, e depois ele começou a fazer essas pinturas em azulejos, que não é conhecido aqui no patrimônio brasileiro, a gente não tem uma técnica assim como ele desenvolveu. Em questão disso, como eu sou presidente da Associação Jabuticabalense de Cultura, eu estou fazendo um book dos painéis de azulejo do seu Delson Pedroso. De um lado da rua, a educação habita o prédio histórico que guarda a capela moderna com obras do artista Cláudio Pastro. Do outro lado da mesma rua, a fé em seu templo religioso guarda o quarto milagre de Nossa Senhora Aparecida. Padre, como foi essa passagem do quarto milagre ter acontecido aqui em Jaboticabal? Pois é, então, por volta do final do século XIX, uma mãe que ficou sabendo dos milagres
que acontecia na cidade de Aparecida, sua filha sendo cega, também escutando isso de um tio, decidiram ir até a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, e assim foi. Conta-se a história que elas foram pegando carona, foram a pé, enfim, nesse desafio que tinha na época de chegar até o Santuário Nacional, ou a capela, né, na verdade uma igrejinha de Nossa Senhora Aparecida na época. E quando ela chegou próximo à igreja, ela avistou a igreja e disse à mãe: mãe, olha a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Então isso foi, obviamente, um milagre, que depois gera toda uma devoção aqui em Jaboticabal. E aí as pessoas sabem dessa história aqui em Jaboticabal? Essa história aqui em Jaboticabal, na verdade, ela começa a ser resgatada, né, por um período muito longo. Então parece ter sido um pouco que esquecida, mas por ocasião também da comemoração dos 300 anos de Nossa Senhora, em 2017, um pouco antes, já começou toda uma movimentação de resgate, né? Na verdade, assim, o milagre em si é muito bem retratado, né? Seja pela televisão, seja pelos devotos que iam até a cidade de Aparecida e lá podiam enxergar tanto na Basílica Antiga, e até mesmo esses que gostam de cultura, que estudam a arte, né? Por exemplo, o Cândido Portinari retratou esse milagre em nenhum dos seus quadros. A cidade, com o seu charme centenário, sabe fazer-se economicamente forte. De algumas plantações iniciadas há 50 anos, tornou-se, desde 2018, a capital do amendoim. Como é que surge essa motivação do plantio do amendoim no município de Jaboticabal? Bom, o amendoim é uma cultura que já é plantada há muitos anos. Desde a década de 80, o pessoal já vem plantando amendoim. E vou dizer que a revolução da cultura do amendoim aconteceu quando importou-se alguns equipamentos para serem feitos os arranquios, que você acoplava no trator e você arrancava o amendoim e invertia ele. Sendo que antigamente, antes disso, era feito manualmente, onde você necessitava retirar esse amendoim e aí inverter na mão para ele parar em pé, para ele secar por alguns dias, para você depois vir recolhendo e colhendo esse amendoim. Então essa evolução aconteceu desde a década de 80, então 80, 90 entrou a mecanização, em 2000 nós exportamos a primeira carga de amendoim do Brasil, saiu daqui de Jaboticabal, através da Coplana, né, que é a cooperativa onde tem hoje 1.200 cooperados, 120 produtores de amendoim, que produzem e é beneficiado todo esse amendoim aqui dentro de Jaboticabal, né? Jaboticabal hoje responde em torno de 20% da produção nacional de amendoim. O estado de São Paulo, 92% da produção nacional. Aí o restante são outros países, estados, né, que acabam plantando algum pouco também para complementar esses 8%. E leva para fora do país? E leva para fora do país. Hoje, Jaboticabal exporta para 50 países, tá? União Europeia, Argélia, África, dentro da América, México, Colômbia. E esses números sustentam mesmo o título de capital, né, cidade capital do amendoim, ou é bairrismo? Não, sustenta, né, mesmo que eu comentei que 20% de todo amendoim nacional sai de Jaboticabal, em função, né, de que a cana, quando você tem a cana, você tem uma reforma de cana, e nas reformas de cana é onde entra o amendoim. Esse amendoim é uma cultura rotacional, onde ele te dá alguns ganhos agronômicos, né, para a cana posteriormente, e você tem o amendoim como um extra, né, dentro da sua atividade, dentro do seu negócio, dentro do campo. Então, de fato, o amendoim, Jaboticabal ganhou esse título dia 12 de janeiro de 2018, quando ele conquistou esse título estadual, e a ideia é que a gente pleiteie esse título nacional. Hoje nós temos, dentro da cadeia produtiva do amendoim, a Câmara Setorial, que é ativa, reuniões mensais. Nós temos em Jaboticabal o APL, que é o Arranjo Produtivo Local. Nós já conquistamos isso. Estamos buscando a indicação geográfica agora, como tem o sapato de Franca, o café da Mogiana.
Então nós estamos já pleiteando isso, buscando, porque isso você dá referência, né, à produção, e a cadeia produtiva do amendoim hoje está muito bem organizada. De volta para a estrada, deixamos o sol para trás. Ele foi se escondendo lentamente, anunciando o fim do dia.